Oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre tipos de recrutamento, tá? Então, você que não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil, e sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Quando a gente fala sobre recrutamento, eu não sei se vocês já perceberam, inclusive aqui, tá? A gente acaba trazendo bastante sobre as outras etapas, né? A gente acaba trazendo bastante sobre principalmente a etapa de entrevistas, a etapa de testes, que sim, são etapas extremamente relevantes, né? Não vamos tirar aqui o mérito dessas etapas. Porém, muitas das vezes a gente acaba não entrando nessa fase do nosso recrutamento e seleção, do nosso processo seletivo como um todo, que é o planejamento do recrutamento. E para que a gente consiga planejar de fato o nosso recrutamento da melhor forma possível, a gente precisa entender sobre ele. Nós precisamos saber quais são os tipos de recrutamento existentes. Quais são as formas que tem da gente fazer isso acontecer? Como escolher a melhor forma de recrutamento para aquele meu caso específico naquele momento? Para aquela minha vaga, para aquele meu contexto, enfim. Então, eu achei importante a gente entrar nesse tópico. No meu YouTube mesmo, vocês vão encontrar aulas sobre recrutamento e seleção por competências, falando sobre, né, esse subsistema de uma maneira geral. Inclusive, vou deixar o cardzinho aqui, ó, para vocês clicarem. A ideia, então, é hoje nós aprofundarmos nessa questão dos tipos de recrutamento, tá bom? E bom, antes de mais nada, vamos falar aqui que o recrutamento é somente uma parte do nosso processo seletivo. Então, nós temos o recrutar e o selecionar, né? Dentro disso, existem várias etapas. Mas, de uma maneira geral, o recrutar é eu trazer pessoas interessadas, né, para participarem do meu processo seletivo. A partir do momento, então, que elas já estão participando do meu processo seletivo, eu já começo, então, a selecioná-las, a utilizar técnicas de seleção. Aí vem entrevista, testes, dinâmicas de grupo, qualquer etapa que esteja relacionada a selecionar dentre essas pessoas recrutadas, tudo bem? Então, deixando claro que a gente está falando aqui de recrutamento especificamente, que é esse momento de trazer para nossa vaga pessoas interessadas. E vamos combinar que é super relevante e importante essa etapa. Porque a seleção, ela é importante com certeza, mas se eu estou selecionando só dentre candidatos mais ou menos, não adianta eu ter as melhores técnicas de seleção, porque eu não vou ter participando ali os melhores candidatos. Então, eu preciso sim ter as melhores técnicas de seleção, mas eu também preciso trazer para o meu processo seletivo os melhores candidatos. Porque aí sim eu tenho uma combinação perfeita de conseguir de fato encontrar alguém que me atenda as minhas necessidades. Ok? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre como trazer essas pessoas para o meu processo seletivo. Como eu estruturar formas, que tipos, que formas, que jeitos de recrutar que eu posso, então, pensar. E aqui é importante a gente começar refletindo sobre o papel do líder, né? Porque a gente bem sabe que seja na etapa de recrutamento ou seja na etapa de seleção, nós temos aí os líderes que tendem a se posicionar de uma forma não tão relevante para o nosso processo, principalmente quando eles não estão instruídos, treinados, né, e não estão acostumados a seguir um procedimento estabelecido por nós. Então, no recrutamento, o que acontece? Acontece do líder, às vezes, inserir profissionais que ele quer que você selecione ali no meio, acontece dele se intrometer de alguma forma nesse anúncio, acontece dele dificultar isso internamente, quando você quer, às vezes, pegar alguém de dentro da empresa para ocupar aquele cargo. Então, a primeira coisa, e eu falo isso mesmo com clareza e boca cheia para vocês, que independentemente do que vocês queiram melhorar no RH de vocês, aqui a gente está falando de recrutamento, a gente pode aqui usar inúmeros outros exemplos das próprias seleção, de treinamento, de plano de cargos de salário, de endomarketing, de pesquisa de clima, de diagnóstico organizacional, seja o que for que você queira, de avaliação de desempenho,
que você queira melhorar, fazer melhor, fazer de fato bem nos seus recursos humanos, você precisa do líder. Mas você precisa do líder engajado e de fato como um parceiro naquele processo. E para isso, é nosso papel instruí-lo e levar informação para que ele de fato ele faça parte, né? Ele se insira nesse processo da melhor forma possível. É nosso papel fazer isso. Às vezes a gente fica esperando do outro, né? Ah, poxa, ele é um líder. Ele tem que minimamente ter uma noção, né? Do que ele deve, do que ele não deve fazer. Mas acredite, a maioria deles não tem. Então, o nosso papel é exatamente esse. Como é a nossa área, a gente é que tem, de fato, o conhecimento para fazer ali um procedimento que vá funcionar. A gente precisa levar essa informação para eles, fazer com que eles entendam qual é o seu papel no processo, o que é de fato que vai estar sendo feito ali, o porquê, e como que eles podem ajudar e como que eles não devem atrapalhar, tudo bem? Então, acho que esse é o primeiro passo que eu queria deixar aqui como um ponto de alerta, tá? Porque independentemente do que você faça, é importante que os líderes estejam cientes da importância do que você faz, como você faz e por que você faz, tudo bem? Então, o primeiro tipo de recrutamento que existe, já entrando aqui no nosso assunto de hoje, é o recrutamento interno, tá? O que seria o recrutamento interno? É quando você prioriza, literalmente, trazer pessoas para aquela vaga que já trabalham dentro daquela empresa. Então, você prioriza colaboradores daquela empresa para ocuparem aquele cargo, ocuparem aquela vaga. É um recrutamento feito internamente, dentro da própria empresa. Então, você abre uma possibilidade daqueles colaboradores se candidatarem para aquela vaga em especial. E, claro, você tem que ter os critérios muito bem definidos para que isso não vire enfim, uma bagunça, né? Então você precisa ter esses critérios bem definidos. E é aqui então que entra uma organização do seu planejamento. O planejamento se eu vou fazer um recrutamento interno, eu preciso mapear quais são esses critérios internos, que nem sempre são iguais aos critérios externos. Como assim? Às vezes, eu abrindo uma vaga externa para candidatos que estão disponíveis no mercado e que não trabalham dentro da minha empresa, eu vou anunciar que eu exijo uma determinada experiência, que eu exijo uma determinada formação, que eu exijo, enfim, um determinado conhecimento. Quando eu estou fazendo isso dentro da empresa, eu posso colocar alguns critérios extras. Quais são esses critérios extras? Tempo. Eu posso colocar que a pessoa tem que estar minimamente X tempo em um determinado cargo ou X tempo dentro da empresa. Então, para que um colaborador interno esteja apto a se candidatar ou a ocupar um cargo de gerente de RH, por exemplo, ele precisa ter ficado pelo menos 2 anos como analista de RH, ele precisa ter ficado pelo menos 5 anos dentro da empresa em um outro cargo de gestão. Estou dando aqui um exemplo, tá? É claro que você que vai mapear isso. Mas existem critérios que só fazem sentido quando é feito um recrutamento interno, que não fazem sentido para um recrutamento externo, né? Que eu trago candidatos de fora. Então, é o momento de você pensar, ok, se eu vou fazer um recrutamento interno, eu preciso desenhar quais são os critérios específicos deste tipo de recrutamento que faça sentido, porque se eu coloco critérios muito claros, eu evito frustrações. Entende? Se eu não tenho critérios claros, se eu simplesmente anuncio essa vaga, e aí eu uso critérios da minha cabeça ou da cabeça do líder para selecionar, e depois essas pessoas que se candidataram, elas acabam sendo reprovadas, né? Só uma que vai ser aprovada, o restante vai ser reprovada. Você entende que ela pode ficar frustrada? Poxa, mas eu tô aqui tanto tempo, eu dou meu sangue por essa empresa, eu faço de tudo, e isso e aquilo, e eu não consegui essa vaga. Porque não tá claro na cabeça dela quais são os critérios. E aí, realmente, ela não entende por que ela não se adequou. E muitas das vezes, isso não é claro nem para nós, como recrutadores, e é aí que tá o erro. Critérios subjetivos. Se eu uso critérios subjetivos ali, esse colaborador aqui, ele é muito gente boa, adoro ele, o líder fala super bem dele. Critérios subjetivos. Cadê a sua análise? Cadê os critérios objetivos? Cadê o que de fato, né, é justo?
que de fato o cargo precisa? Cadê a análise das competências comportamentais? Cadê os critérios das competências técnicas? Cadê os critérios específicos do recrutamento interno, como tempo de casa, tempo em determinada função, ter vindo de um determinado nível ou de uma determinada área? Cadê isso? Porque se isso está específico e está claro para os candidatos, sejam, né, nesse caso, colaboradores candidatos, eles vão entender, então, como funciona o processo. E aí, quando o processo termina, eles têm consciência do porquê que eles não foram aprovados ou porque o fulano foi aprovado e eu não. Ah, porque eu não me encaixo naquele determinado critério. Eu sabia que era um risco quando eu me candidatei, porque eu já sabia que eu não encaixava nesse critério XYZ. Eu não tenho inglês fluente, eu não tenho ainda 2 anos de casa, eu ainda não tenho isso aqui. Então, isso fica claro para o outro. E isso é muito importante, sabe por quê? Existe em todo tipo de recrutamento os pontos que são positivos e os pontos que são negativos. Olhando do ponto negativo do recrutamento interno, quais que são? É exatamente essa questão de acabar desmotivando, né, os não aprovados. E aí, uma ideia, uma ação que era para motivar os colaboradores, porque um recrutamento interno é para motivar, certo? É para mostrar que a empresa ela valoriza aqueles colaboradores, que olha, eu dou preferência para quem está dentro da empresa do que quem está fora. Ou seja, isso é para mostrar valorização interna. Tem uma ação por trás de uma comunicação positiva para o colaborador. Mas se não feito da forma correta, isso acaba se invertendo. Ao invés de eu ter uma coisa muito positiva, eu acabo tendo uma coisa negativa. Eu acabo fazendo com que o colaborador se sinta desmotivado. E aí, minha gente, não existe nada pior do que a gente fazer uma ação visando um resultado e ele te dá o resultado contrário, não é mesmo? Porque aí é como se a gente estivesse pior do que antes, né? Então, olha só, é muito importante mesmo esses critérios, ok? E quais que são os pontos positivos? São vários, né? Primeiro, que valoriza os colaboradores, mostra para esses colaboradores que a preferência de crescimento é deles, que eles são valorizados, eles são vistos, né? Que a empresa quer que eles cresçam juntamente com a empresa. Então, isso é muito, muito bacana. Segundo ponto positivo é um menor custo para a empresa e uma maior agilidade desse processo seletivo. Pensa comigo, um recrutamento interno, ele vai ter ali, naturalmente, menos candidatos do que um recrutamento externo, que às vezes você recebe ali 1.000, 2.000, dependendo da vaga, né? Centenas de currículos. Então, é um processo seletivo mais demorado, concorda? Porque até você olhar todos eles, até você selecionar quem são os que vão para uma próxima etapa, até você entrevistar e conhecer de fato aquele candidato. Então, tem um processo mais demorado do que um recrutamento interno, aonde o número de candidatos vão ser menores, né? Porque o número de pessoas aptas para ocupar um determinado cargo dentro daquela empresa vão ser menores. Além disso, você naturalmente já tem mais informações sobre esses colaboradores. Por mais que você não os conheça no dia a dia, e muitos deles você já vai ter convivido naturalmente ali no dia a dia, mas mesmo que você não os conheça no dia a dia, vamos supor que é uma empresa grande, de outro setor que você não teve contato, mas existem informações sobre esse colaborador ali disponíveis na sua cara. Como, por exemplo, taxa de absenteísmo desse colaborador, quais são as notas das últimas avaliações de desempenho desse colaborador. Eu tenho um líder ali na minha frente que lidera esse colaborador todos os dias, que pode me dizer mais sobre como é esse colaborador. Eu tenho os colegas, eu tenho ali, ó, o trabalho dele me dizendo ali dentro. Então, é como se eu de fato conseguisse conhecê-lo mais rápido do que num processo que eu estou fazendo com alguém que vem de fora, ok? Então, nesse caso específico, inclusive, ó, falando aqui, né, voltando na questão dos critérios específicos para recrutamento interno, você pode utilizar, viu? Taxa de absenteísmo, nota de avaliação de desempenho, isso pode ser critério para recrutamento interno. Para a pessoa estar apta para se candidatar a uma determinada vaga, ela precisa ter pelo menos 1 ano de empresa, precisa ter pelo menos uma taxa de absenteísmo abaixo de X% e precisa ter atingido uma nota mínima de tanto na última avaliação de desempenho. Olha só, já são critérios super válidos aqui, né? Que permitem que permite o colaborador a ter essa inteligência, essa clareza de informação, tá?
Então, tem um menor, como eu disse, um menor custo e uma maior agilidade. Isso é muito bacana para a empresa, tá? Porque o recrutador, ele vai poder, então, utilizar as horas dele para outras atividades, fazendo um processo seletivo mais rápido, mais ágil, mais assertivo, né? E ainda valorizando os colaboradores. Então, em muitos dos casos, de fato, o recrutamento interno é muito bacana. Gera resultado mais rápido. Por que que gera resultado mais rápido? Nós temos um período, depois que o colaborador, que o candidato se torna colaborador, que ele de fato entra ali naquele cargo, nós temos um período natural, que é um período de adaptação, concordam? É um período em que aquele colaborador, vamos colocar aí um colaborador que vem de fora, né? Então, eu anunciei essa vaga no mercado, eu contratei essa pessoa que está chegando na empresa agora. Ela vai ter uma época ali, né, um momento de adaptação. Ela vai precisar de umas semanas para entender os processos, os procedimentos, por mais experiência que ela tenha, naquela empresa pode ser que seja feito um pouco diferente do que ela está acostumado. Ela está se habituando ainda com as pessoas, com as hierarquias, com a forma que se faz ali, com o sistema, com a planilha, que é um pouco diferente do que a que ela utilizava, e assim vai. Então é natural que exista esse momento, esse período de adaptação, aonde esse colaborador ainda não vai estar produzindo 100% que ele poderia estar produzindo. Então, a empresa ainda não vai estar tendo uma contrapartida do investimento que ela está fazendo. Então, a empresa, ela investe nesse colaborador desde o primeiro dia. Assim que ele entra, já está contando ali o salário dele, ele já está ganhando por aquelas horas trabalhadas, já está ganhando por aqueles dias. Só que não necessariamente a empresa está ganhando isso de volta de imediato. Não é imediato. A empresa só começa a ter esse retorno do investimento depois que o colaborador de fato se adapta e começa a produzir 100%, tá? Tô falando assim, 100% é impossível produzir, né, minha gente? 100% do esperado, minimamente, tá? Então, nesse caso aqui, quando se contrata alguém que já trabalha dentro da empresa, esse período de adaptação é menor. Por que que é menor? Justamente porque já é uma pessoa que já está acostumada com a empresa, com a cultura, com a forma que é feito, com as hierarquias, com as pessoas, com, enfim, os processos, com o sistema, com tudo, com o jeito que se faz. Por mais que às vezes não esteja acostumado com aquele cargo específico, mas já tem uma visão muito mais clara sobre como a empresa funciona. Já sabe quem acionar numa dúvida, já resolve aquele problema mais rápido, porque já é alguém dali de dentro. Então, esse período de adaptação é muito menor, o que significa que esse colaborador, quando recrutado internamente, ele acaba gerando resultado para a empresa mais rápido. Esse retorno do investimento vem mais rápido, tá? E motiva os colaboradores, né? Porque vamos supor aqui, utilizando ainda esse exemplo aí de colocar, por exemplo, uma nota da avaliação de desempenho como critério, uma taxa de absenteísmo como critério, uma taxa de comparecimento em treinamentos como critério, seja o que for que eu queira que seja relevante, eu colocando isso e a pessoa já tendo clareza que isso vai ser importante no momento em que ela quiser participar de um processo seletivo interno, eu motivo essa pessoa a ser um colaborador melhor. Vocês concordam? Se eu sei que a minha nota, a minha frequência de presença, meu comparecimento nos treinamentos, que isso vai ser relevante em um momento em que eu de fato tiver a oportunidade de assumir um cargo que eu desejo aqui dentro, então eu vou levar isso a sério. Então eu vou pensar 2 vezes antes de faltar um treinamento, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de faltar o trabalho por um motivo que não seja justificado. Eu vou dar o meu melhor ali nas minhas atividades no dia a dia, dentro do que é avaliado no meu desempenho. Então, eu motivo também os colaboradores a serem colaboradores mais, mais eficientes dentro do que a empresa espera, porque eles vão ter uma contrapartida, entende? E tá claro para eles isso. Maravilha. Então, dentro do recrutamento interno, nós temos então a possibilidade de movimentação. O que seria uma movimentação? É alguém sair de uma área e ir para outra área. Então, vamos colocar aqui um analista de DP que se candidata para uma vaga no RH, porque ele quer mudar de área. Um auxiliar de faturamento ou um assistente financeiro que se candidata numa vaga do RH, ou numa vaga no financeiro, uma vaga do comercial, porque ele quer mudar de área, ele quer mudar o que ele faz. É uma transição, é uma movimentação entre áreas, ok? Então, existe essa possibilidade.
E existe uma outra possibilidade que é a promoção. Né? Então, existe a transferência de áreas ou a promoção, aonde eu mudo de cargo dentro da minha própria área. Então, vamos supor que eu sou um analista de RH e eu me candidato para a vaga de gerente de RH. Continuo na minha área de especialização, só que eu estou me candidatando para crescer, ok? Então, isso de uma forma vertical. Então, existem essas duas possibilidades. Eu posso mudar de área sem necessariamente mudar de nível. Então, eu sou assistente de DP e passo para assistente de RH. Eu posso mudar de área descendo um pouquinho de nível. Então, eu sou assistente de DP e vou para auxiliar de RH ou para estagiário de RH, porque é uma área que eu não tenho ainda experiência, e aí eu posso ir para um cargo menor. Lembrando que nós não podemos diminuir salário, mas nós podemos colocar a pessoa em um cargo abaixo no organograma da empresa, por conta de essa mudança de perspectiva. A pessoa está iniciando numa carreira nova, tá? E eu tenho também, então, essa possibilidade da pessoa, ela subir de cargo, tá? Ela mudar de um nível para outro nível dentro da sua mesma área. Vamos agora falar do recrutamento externo. O recrutamento externo, já dei o spoiler aqui sobre o que é, né? Mas reforçando, então, é quando eu trago dou prioridade, aqui a gente está falando de priorização. Então, eu dou prioridade para trazer colaboradores, né? Possíveis candidatos de fora da minha empresa, que não atuam ainda dentro da minha empresa, que estão no mercado de trabalho, tá? Então, neste caso, eu não estou dando prioridade para colaboradores, eu estou dando prioridade para o mercado. E, bom, existe pontos positivos nisso também. Às vezes a gente pensa que só parece até que o interno é mais positivo, né? Mas não, ambos têm seus lados positivos. Tudo vai depender da sua estratégia, tá? Quais são aqui os pontos positivos do recrutamento externo? Aumento do capital intelectual é um deles. Então, ali dentro da minha empresa, eu já tenho aqueles determinados colaboradores que já têm aquele determinado capital intelectual, aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, ok? Se eu movimento as pessoas ali dentro da minha empresa, eu só não, né? Parece que é pouco, mas eu mudo elas de lugar, pode ser que elas desenvolvam mais uma habilidade ou outra, mas eu tô ali com o mesmo capital intelectual. Quando eu trago alguém de fora, eu agrego, eu trago uma coisa nova. Então, eu de fato aumento o capital intelectual da empresa com alguém novo que vai entrar com um olhar diferente, vai entrar ali com uma possibilidade de ideias diferente, vai entrar com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, experiências diferentes. Isso vai aumentar, então, o capital intelectual da empresa. Isso é muito bacana, tá? É muito positivo para a empresa também. Além disso, eu tenho uma possibilidade de ter uma equipe diversificada. Então, eu trazendo alguém de fora, eu tenho a possibilidade de esse alguém de fora vir para agregar na equipe que já existe, diversificar essa equipe, aonde cada um tenha seu ponto forte, aonde cada um tenha sua complementação de perfil. Então, eu consigo deixar a minha equipe mais forte quando eu trago alguém de fora que dá esse complemento para ela, tá? Injeta motivação na equipe. Gente, vocês já estavam em uma empresa onde ali sua equipe é a mesma há muito tempo e tudo mais, maravilha. E aí entra alguém novo. E esse alguém novo, gente, é alguém novo, é novidade, né? Esse alguém novo entra com outro gás, entra com outra energia. Esse alguém novo como eu disse, é uma novidade. Você vai passar a conhecer esse alguém, onde ele trabalhou, trocar uma ideia, o que ele fazia. Esse alguém novo vai entrar com uma ideia específica, com uma sugestão, fazendo a coisa de uma determinada forma. Isso injeta motivação na equipe. Faz com que a equipe esteja mais motivada para atingir resultados, principalmente quando entra alguém colocando esse gás, né? Trazendo esse olhar. Então, isso é muito bacana. Tudo que é novidade movimenta a gente. E isso é muito importante também. Traz experiências novas de mercado. Então, às vezes, eu vou estar trazendo alguém com um olhar de outro mercado, né, que veio de outra empresa, de outra cultura, de outra forma de se fazer. Então, isso agrega experiência. Além disso, renova o meu banco de dados.
Se eu faço um processo seletivo externo, eu anuncio então essa oportunidade, essa vaga em redes sociais, em canais aí, enfim, de comunicação externos, eu recebo ali uma quantidade imensa de currículos. Nem todos eles vão servir, talvez, especificamente para aquela vaga. Mas às vezes eu detecto ali que, poxa, tem vários currículos desses ou candidatos desses que serviriam para outras vagas no futuro. Então, eu renovo também, eu tenho a possibilidade de renovar esse banco de dados. E aí, sempre ficar no alerta. Já viu quando você entrevista muita gente do mercado, às vezes você identifica um potencial ali, que para essa vaga, essa pessoa que não vai dar, mas para aquela outra vaga, essa pessoa vai ser perfeita. E aí, você tem ali, então, uma possibilidade de aumentar esse seu ponto de acesso a várias outras possibilidades. Maravilha. Qual é então o ponto negativo de um recrutamento externo, tá? Bom, ele tem um maior custo operacional. Por que ele tem um maior custo operacional? Porque ele é mais demorado, né? Ele é o oposto lá do recrutamento interno. Então, ele é mais demorado, e ele dá mais trabalho, né? Então, eu vou ter ali muito mais currículos para olhar, muito mais gente para entrevistar. Essas entrevistas eu preciso fazer uma seleção bem mais minuciosa para de fato conhecer esses candidatos, porque eu não os conheço, eles são a primeira vez que eu os vejo na minha vida. Então, é um processo mais demorado. E isso também acaba tendo um custo maior para a empresa, naturalmente, porque a empresa ela está pagando a hora do recrutador, uma hora que o recrutador poderia estar fazendo outra coisa, por exemplo, outra coisa estratégica para a empresa, e assim vai, tá? Então, sim, tem um custo operacional maior para a empresa. Além disso, é necessário um maior prazo. Então, aquelas vagas que são muito urgentes, né? Normalmente, a gente fica sem saber até o que fazer quando você tem um recrutamento externo, porque, né, a gente sabe que é mais demorado. E aí a gente acaba, só fazendo um parênteses, é aí que a gente acaba talvez negligenciando um pouco algumas etapas, pulando algumas coisas para fazer rápido. Então é importante a gente sempre ter a estratégia em mente. E além disso, tá? O colaborador, ele demora mais para dar resultado, porque ele precisa de mais treinamento e de mais tempo para se adaptar. Lembra daquele período de adaptação? Alguém que chega novo, alguém que é novo ali no mercado, que acabou de chegar na empresa, ele vai ter que entender quais são os processos, os procedimentos, quem são as pessoas. Ele vai ter que receber um volume maior de treinamentos, ele vai precisar de mais tempo para se adaptar, tá? Maravilha. E aqui a gente tem também a opção de movimentação em substituição. Então, eu recruto alguém externamente quando eu quero substituir um cargo que já existia. Então, já tinha alguém ocupando ali aquele cargo, esse alguém saiu. E aí, eu abro um recrutamento externo para ocupar aquele cargo ali. Então, é uma substituição. E eu tenho também a opção de aumento de quadro. Eu posso, então, abrir um processo seletivo externo com o meu quadro completo. Só que é porque a empresa está crescendo, aquela área, por exemplo, está com uma demanda maior e eu preciso, então, expandir essa quantidade de colaboradores dentro daqueles cargos já existentes. Ok? Então, são duas possibilidades aqui também que eu tenho no recrutamento externo. Vamos falar agora sobre um braço do recrutamento externo, um braço que eu acho extremamente importante aqui, tá? Que é o recrutamento outbound. O recrutamento outbound é aquele aonde eu não fico passivo esperando os candidatos se candidatarem. Como assim? Existe o recrutamento inbound, que é aquele aonde eu anuncio uma vaga, que é o que a gente está mais acostumado, né? A gente anuncia uma vaga em vários meios de comunicação. E aí a gente senta e espera. Fica olhando ali para o currículo ou para o site onde essas candidaturas acontecem e a gente espera as pessoas se candidatarem. Se a gente vê que poucas pessoas estão se candidatando, a gente anuncia em mais lugares, manda para mais grupos, mas a gente fica esperando ali as pessoas se candidatarem. E aí, dentre as pessoas que se candidataram, eu então vou fazer a triagem e selecionar para o meu processo de seleção. O recrutamento outbound, ele parte do pressuposto que você não fique passivo nesse processo, que você tenha uma busca ativa, ou seja,
Ao invés de eu esperar pessoas se candidatarem e eu ficar restrita somente às pessoas que se candidataram para eu poder fazer uma seleção, eu vou atrás das pessoas que eu quero que façam parte da minha seleção. Então, se eu fico restrito ali, pode ser, como eu disse, que poucos talentos tenham se candidatado, currículos assim não tão bons, e aí eu fico restrito àqueles profissionais que são mais ou menos, e cadê os bons, né? E aí que entra então o recrutamento outbound. Eu assumo esse controle ativamente de ir atrás dos candidatos que eu desejo que façam parte do meu processo seletivo. E é aí que eu vou então para essa busca, normalmente utilizando-se bastante o LinkedIn, utilizando-se plataformas como a Cato, onde as pessoas já têm cadastros, e aí você vai então encontrar os perfis de profissionais que você acha que estão adequados e encaixados, né, no que você está buscando, na vaga, na oportunidade em si, e você vai oferecer a vaga para essa pessoa. Lembrando que eu não vou oferecer a vaga do tipo, ó, essa vaga é sua, tá garantido, basta você querer, não é isso. Eu vou oferecer a possibilidade da pessoa, então, fazer parte do processo seletivo. Eu vou vender a oportunidade para a pessoa. Eu vou abordar, então, essa pessoa. Olha, fulano, tudo bem? Meu nome é Elissandra, eu sou consultora aqui da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial. Atualmente, nós estamos com um cliente que abriu conosco uma vaga de analista de recursos humanos e eu encontrei o seu perfil aqui no LinkedIn e acredito que você seja alguém que de fato vai estar dentro do que a gente está buscando para essa vaga. Me interessei bastante pelo seu perfil. Você tem interesse em saber mais sobre essa oportunidade? Você tem interesse em participar desse processo seletivo? Ah, sim, Elis, eu tenho interesse em saber mais sobre essa oportunidade. Vamos marcar então uma call? Ou vamos marcar então uma. Me passa seu contato para que eu possa te ligar e te explicar melhor? E aí você vê se você quer participar ou não desse processo seletivo? Tudo bem. Ah, ó, eu quero participar sim. Então vamos marcar a nossa entrevista para tal dia, para tal horário. Entende aqui? Você foi atrás desse profissional. Você já tinha identificado que ele ia ser um perfil que provavelmente, eu falo provavelmente porque o que está ali no perfil não é a única coisa que a gente tem que avaliar, obviamente, né? Tem toda a análise comportamental, enfim, que a gente faz depois. Mas provavelmente essa pessoa ela está mais próxima de se encaixar no que você está buscando, principalmente tecnicamente, que é o que você já conseguiu avaliar ali de cara, né? Por cima, tá? Então, o recrutamento outbound é um braço do recrutamento externo que é muito bacana. Eu particularmente utilizo bastante. Isso economiza um tempo muito grande no seu processo seletivo, principalmente em cargos que são mais estratégicos, que são mais fáceis de você encontrar esses profissionais aí em LinkedIn, em Cato, né? Operacionais é mais difícil, mas os cargos mais estratégicos, administrativos, técnicos, eu faço bastante esse braço aí do recrutamento outbound no meu recrutamento externo, tá? E temos, por último, mas não menos importante, o nosso recrutamento misto, porque eu sei que você já pode estar pensando aí nisso, né? Ah, Elis, mas tem tantos pontos positivos no recrutamento interno, tantos pontos positivos no recrutamento externo. E se eu quiser fazer os dois? Sim, tem como. E é aí que entra o recrutamento misto. É quando eu justamente dou a oportunidade para tanto colaboradores internos quanto candidatos externos do mercado se candidatarem para a minha vaga. E é aqui que a gente tem que ter um cuidado na condução disso, tá bom? Então, tem que ficar claro para ambos os lados que este é um recrutamento misto. Então, não dá para eu esconder, senão fica parecendo que eu quero dar prioridade ou que eu quero dar, como diz, que eu quero arrastar a asinha mais para algum, né? Então, se eu não deixo claro para os candidatos externos que candidatos internos estão se candidatando, fica parecendo que eu estou dando prioridade para os internos, mas na verdade não. Aqui é o momento em que você vai unir esses processos. Você vai fazer isso individualmente. Eu já vi, gente, recrutadores fazendo recrutamento misto em grupo. Isso não funciona, tá? Então pensa só você colocar colaboradores e candidatos externos numa mesma sala para que eles ali na frente um do outro estejam competindo entre si. Não tem nada de saudável nisso, porque os colaboradores, eles vão estar sempre pensando que eles estão em desvantagem,
Por quê? Porque os candidatos externos pode ser que eles tenham alguma experiência diferente ou um conhecimento específico ou tragam ali uma energia, uma ideia diferente e eles se sintam em desvantagem e vice-versa. Os candidatos externos podem se sentir em desvantagem porque quem está ali concorrendo com ele é um colaborador interno que já conhece as pessoas, já conhece até o recrutador. Então, não dá para fazer isso em conjunto. Tem que ser um processo conduzido individualmente, entrevistas individuais, testes aplicados de maneira individual, com profissionalismo. É por isso que isso depende de estratégia. Não vai ser em todos os cargos que você vai conseguir fazer isso acontecer. Mas é uma boa opção, tá? De você dar tanto oportunidade para colaboradores quanto oportunidade para candidatos externos, lembrando que os critérios têm que estar muito bem claros e definidos, para que não haja mal-entendidos, para que não haja desestimulação, desmotivação nesse processo de nenhum dos lados, tudo bem? Então, os critérios do recrutamento interno vão ser diferentes dos critérios de recrutamento externo e tá tudo bem nisso. E aí, no final, vai ter, de fato, ali quais são os candidatos, o candidato, né, que melhor se encaixa, e você ainda vai ter renovado seu banco de dados, você ainda vai ter conhecido outros possíveis candidatos, você ainda vai ter tido essa possibilidade de movimentar, inclusive, a sua marca empregadora. Tudo bem? Bom, então, para o recrutamento misto, pontos negativos, como eu disse, é justamente essa dificuldade de achar esse equilíbrio entre público interno e público externo e não desmotivar ninguém nesse processo. E os pontos positivos, como eu disse, é que você tem a oportunidade tanto de mostrar para os colaboradores internos que você os valoriza, quanto também de reforçar a sua marca empregadora, de renovar seu banco de dados e de movimentar o seu capital intelectual naquele processo seletivo. Tudo bem? Bom, eu acho que de uma maneira geral, era essa a visão geral que eu queria trazer para vocês, lembrando que esse braço do recrutamento externo, que é o outbound, também pode ser ramificado aí ou intensificado pelo hunting, né? Então, existe aí também o hunting, que é uma abordagem de recrutamento outbound, mas um pouco mais, entre aspas, agressiva. Eu não gosto de usar esse nome agressivo, porque fica parecendo que existe algum tipo de coisa ruim, né? Mas não necessariamente, tá? Pelo menos não deveria não se feito da forma correta. A única, assim, a diferença é a abordagem mesmo. Enquanto um é uma abordagem um pouco mais leve, mais tranquila, o outro é, de fato, uma ação mais direcionada. Então, muitas das vezes no hunting eu tenho um objetivo claro de trazer para a minha vaga pessoas do concorrente direto. E aí, para isso, eu tenho que ligar esse concorrente, tentar descobrir quem são as pessoas que trabalham hoje nesse concorrente. É uma abordagem um pouco mais específica, tá? Mas digo para vocês que o recrutamento outbound funciona muito bem, porque hoje a maioria das pessoas estão nas redes sociais profissionais, como o LinkedIn. Então, é mais simples hoje você encontrar as pessoas e abordá-las de uma forma mais tranquila, a ponto de não prejudicá-las caso elas estejam trabalhando atualmente. Tudo bem? Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau!